Vamos iniciar a nossa reunião de julgamento pela primeira sessão aqui, dia 6/7/2020, às 9h07 da manhã, primeira turma da terceira Câmara da segunda sessão do CAF, presentes os conselheiros João Maurício, Wesley Rocha, Kleber, Fernanda, Paulo, Letícia, que está tomando posse na nossa turma hoje, e o Tiago Duca. Ele está, como suplente, o Tiago está substituindo uma vaga do colegiado que não foi preenchida, que está vaga. E lembrando, para todos gerenciarem a qualidade, colocar na qualidade baixa, pedir para desabilitarem os microfones. Wesley está congelado. Está me ouvindo, Wesley? Eu estou ouvindo, mas congelou tudo? Está congelada a sua imagem. Eu saio? Deixa eu ver se eu saio. Desabilita e habilita o vídeo. Tá. Na sessão agora de manhã não tem nenhuma sustentação oral, a gente só tem sustentação oral prevista para o item 58, de relatoria do Dr. Wesley, que é a Citrovita, e eu vou iniciar a sessão dando a doutora Letícia, que está entrando agora na nossa turma hoje. Então eu vou ler aqui o termo de posse da doutora Letícia. Então, em cumprimento ao disposto no artigo 17, inciso 8º, do anexo 2 da portaria 343, de 9 de junho de 2015, RICAF, toma posse no mandato de conselheiro representante dos contribuintes a senhora Letícia Lacerda de Castro, designada por ato do secretário executivo do Ministério da Economia. A conselheira, neste ato, declara não possuir cônjuge, companheiro ou parente em linha retal, colateral ou por afinidade até o 3º grau, de conselheiro ou de ex-conselheiro que atue ou tenha atuado no CAF nos 3 anos anteriores à data deste termo de posse. Cumprir com os deveres e obrigações vinculadas ao mandato de conselheiro, bem como observar o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, aprovado pelo Decreto 1171, de 22 de junho de 1997. Está ciente do dever de informar ao presidente de turma a ocorrência de impedimentos de que tratam os artigos 42 a 44 do anexo 2 da portaria do Ministério da Fazenda, número 343, de 9 de junho de 2015. E para constar e surtir os pertinentes efeitos, o presente termo vai ser assinado pela conselheira empossada e pelo presidente de turma de julgamento, que no caso sou eu, que a integra. Então, esses documentos estão sendo assinados eletronicamente, e seja bem-vinda, Letícia, ao nosso colegiado. Pode habilitar o microfone. Muito obrigada. É uma honra para mim compor essa turma com todos vocês. E a gente deseja muito sucesso, né? Que seja muito bom o seu tempo de permanência conosco. E a gente está à disposição. Continuando, a gente tem 2 retificações de ata para aprovar da sessão de março. São 2 processos de relatoria do Dr. Paulo, em que, deixa eu ler aqui, acho que tem alguém com áudio ligado. Os processos foram os processos da sessão de março de 2008, 000-620/2007-91, acórdão 2301, 007056. Eles constaram da nossa pauta que foi publicada, tá? Quem tiver com a pauta anotada aí pode acompanhar, tem um itemzinho com o número dos processos. E o outro processo é 155-86-000-560/2008-63, acórdão 2301-007-155.
houve um erro somente quando eram acórdãos de embargos, em que o conselheiro cometeu um equívoco só na hora de fazer menção na decisão ao número do acórdão que estava sendo corrigido. E aí, doutor Paulo está corrigindo o número do acórdão nessas duas decisões. Então, está alterando o número do acórdão que ele fez menção na decisão anterior, 2301-003-810 para 2301-005-678. Então, aí o decisum ficaria, né? Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em acolher os embargos com efeitos infringentes para, sanando o vício apontado, reratificar o acórdão 2301-005-678 da terceira Câmara da primeira turma ordinária, datado de 3 de outubro de 2018, e alterar-lhe o decisum para registrar que a decadência atingiu os fatos geradores ocorridos até setembro de 2002, inclusive. A única coisa que restou alterada foi o número do acórdão, não é isso, doutor Paulo? Exatamente, só alterou o número do acórdão. Isso aqui foi um lote de embargos, entendeu? Então foi naquele copiar e colar, acabou que ficou sobrando esse errinho aí em 2 dos acórdãos desse lote. Certo? Aí o outro processo é a mesma coisa, a gente vai estar alterando do acórdão 2301-005.143 para o número correto, que é 2301-006-059. Alguém tem algum questionamento? Posso colocar em votação? Doutor João, está de acordo? Senhor, como vota? De acordo. De acordo? Doutor Wesley? De acordo. Doutor Kleber? De acordo. Doutora Fernanda? De acordo. Doutor Paulo? O doutor Paulo é o... mas ele vota, doutor João? Não, né? A proposta da retificação de ato dele, né? Claro que vota. Vota, né? Porque, na verdade, eu que estou propondo, não é isso? Não vota, todos votamos. Então, doutor Paulo, de acordo, né? Doutora Letícia? De acordo. Eu falei com a Fernanda? Falei, Fernanda. Pulei. Doutor Tiago? De acordo. De acordo? Então, a retificação foi aprovada. A gente vai iniciar, então, nos processos da nossa pauta. Eu vou seguir a ordem daqui da pauta, como a gente não tem nenhuma sustentação oral. Vamos iniciar pelo processo do item número 1, NET Control Gerem de Redes Limitada, recorrido na Fazenda Nacional, de relatoria do Dr. Paulo César Macedo Pessoa. Dr. Paulo, com a palavra. Ok, vamos esse processo esteve na sessão passada, retirado de pauta e volta para essa sessão. É uma difração de descumprimento de obrigação acessória. Só um minutinho. Bom, eu transcrevo aí o relatório, eu assinalei aqui, negritei, para especificar a infração. Segundo o relatório fiscal, a empresa NET Control Gerenciamento e tal não apresentou à fiscalização tributária os seguintes documentos solicitados através de termo de intimação. Contrato de prestação de serviço sendo lembrados com a empresa Incentive House, somente sendo apresentado o aditamento contratual. E também omitiu-se apresentar a relação nominal dos segurados empregados beneficiários de prêmios concedidos vinculados às notas fiscais emitidas pela empresa contratada. Então, o que ocorreu? Essa empresa contratada, essa Incentive House, pagava prêmios de produtividade para os empregados do recorrente. Ele alega que isso aqui não teria natureza de rendimento, não estaria sujeito à incidência da contribuição previdenciária. O auto de infração relativa à obrigação principal já foi julgado no CARF e desfavorável ao contribuinte. E restou aqui o julgamento de 2 autos de infração de obrigação acessória. Eu estou mantendo ambos, esse aqui é o primeiro deles. Então, vamos ao voto, né?
Eu acho que o voto já fala um pouco da impugnação, então o que eu digo no voto? O recorrente suscita preliminar de nulidade da decisão de piso, por supostamente não ter apreciado as alegações deduzidas na impugnação. Contudo, não indica quais os fundamentos de defesa não teriam sido apreciados. Do exposto, considerando ainda que a nulidade da decisão de primeira instância é declarada naqueles casos nos quais o decisório deixa de apreciar argumento relevante da recorrente, a obediência ao disposto nos artigos tais do MAF, o que não vislumbra ter ocorrido no caso de análise, rejeita a preliminar de nulidade. Ainda em sede preliminar, o recorrente suscita a nulidade do lançamento por ter vício de motivação, por não indicar com clareza o fato gerador da contribuição social. Com efeito, o lançamento não tem por objeto a exigência de contribuição social previdenciária, e sim a exigência de multa por descumprimento de obrigação acessória, fundamentada com clareza no relatório fiscal. E eu transcrevo aqui o relatório, a parte pertinente, né? Quanto à alegação de que o mérito do lançamento atacado se confunde com o mérito da notificação LD tal, rejeita essa tese. Com efeito, a par do lançamento tratar tão somente do descumprimento de obrigação acessória, não se confundindo com o mérito do lançamento que constitui o crédito tributário em relação à obrigação principal, é dizer, ainda que o sujeito passivo houvesse logrado êxito na impugnação à exigência principal, o que não ocorreu, a recusa em apresentar documentos requeridos no curso da ação fiscal justificaria a manutenção da exigência. Por oportuno, transcreva a ementa do acordo que julgou a obrigação principal, e aqui fica claro que foi mantida. Rejeita também as alegações pertinentes à ausência de prova da materialidade do fato gerador das contribuições sociais, a par de já estar decidido no acordo de recurso voluntário referido, refutando a tese do sujeito passivo. Esse não é o objetivo do lançamento em análise. Quanto à alegação de que não disporia de documentos requeridos pelo fisco, cujo condutor omissivo deu ensejo ao lançamento, tal fato não se afigura crível. Foi requerido a apresentação de um contrato firmado com a empresa tal, sendo que o sujeito passivo apresentou o aditivo, cujo instrumento revela a existência do contrato cujo instrumento foi sonegado ao fisco. Também submetiu a apresentar a relação de valores pagos relativos às notas fiscais emitidas pela contratada, discriminando os valores pagos por segurado, e competência, documento esse que caberia à própria redigir e fornecer ao fisco. Do exposto, rejeita essa tese. Com base no exposto, posso por rejeitar as preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso. Ok, doutor Paulo. Então, trata-se de uma auto-de-infração de obrigação acessória, Código de Fundamentação Legal 35, em que a empresa foi intimada a apresentar alguns documentos que são atinentes à questão da prestação de serviço da Incentive House, aquelas relações nominais e o contrato de prestação de serviço, e a empresa não apresentou o documento durante a ação fiscal, então foi feito um auto de infração de obrigação acessória. O relator votou por rejeitar as preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso. Alguém tem algum questionamento a fazer? Doutora Letícia, a senhora que é nova no colegiado, deu para entender direitinho? Foi um auto só de obrigação acessória, tá? Não é a obrigação principal. Podemos colocar em votação, então? Sim, doutor João, como... Sim, em relação à obrigação principal, foi mencionado aqui que já houve julgamento dessa questão. Isso, e ainda que fosse, pelo voto do relator, ainda que fosse julgado de uma forma favorável à empresa, houve o descumprimento da obrigação de apresentar os documentos. Então, em que pese ele tivesse sido desonerado do crédito, ele deveria ter apresentado os documentos ao fiscal, né? Então, mesmo assim, teria sido mantido o auto de infração. Certo? Algum questionamento? Eu vou colocar em votação, então. Doutor João, como vota? Eu acompanho. Doutor Wesley? Eu acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Acompanho, presidente. Doutora Letícia? Acompanho, presidente. E doutor Tiago? Acompanho. Então, a decisão vai ficar no item número 1. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
rejeitar as preliminares e negar provimento ao recurso. Doutor Paulo, o item 2. O item 2 é um lançamento recorrente dos mesmos fatos que devem ser a obrigação principal, e eu vou ler aqui uma parte do relatório que contextualiza. Segundo o relatório fiscal, o edital não incluiu nas folhas de pagamento a remuneração relativa aos valores dos prêmios e bonificações pagas aos empregados, através de cartões de premiação administrados pela empresa Incentive House. Então, é outra obrigação acessória. Essa obrigação aqui, se ele tivesse sido vencedor aí no julgamento da obrigação principal, talvez até o considerasse, porque ela tem uma vinculação direta ali. Se não fosse devido realmente essa inclusão desses nomes, não teria essa infração. Mas já está decidido que era devido, entendeu? Então, eu estou mantendo a exigência também. Então, vamos para o voto. Bom, ele associa as mesmas questões de nulidade aqui, que eu enfrento da mesma forma. Ele solicita disso de motivação, que eu também enfrento e transcrevo aqui o trecho do relatório, e também faço referência aqui à obrigação principal que já foi julgada e que não tem esse fundamento, não procede o fundamento dele, que não haveria a exigência, né? Então, digo aqui, quanto à alegação de que o mérito do lançamento atacado se confunde com o mérito ND, que trata da obrigação, que haveria prova de materialidade de fato gerador, rejeita essa tese. Com efeito, o crédito tributário relativo à obrigação é a mesma coisa, já está julgado no outro caso, que é a obrigação tributária. Isso posto está consolidado no âmbito administrativo o entendimento que o sujeito passado deveria ter incluído em suas folhas de pagamento as verbas pagas aos segurados pela internet de programa de incentivo, e ponto-se a manutenção da exigência em face da omissão apontada no lançamento. Basicamente a mesma coisa. Então, estou mantendo aqui o lançamento, negando provimento ao recurso. Ok, então esse é um auto de infração de obrigação acessória, que é diferente do anterior, que é o CFL 30, que é por deixar de preparar folhas de pagamento com as informações desses cartões de premiação da Incentive House. O relator está votando por rejeitar as preliminares e negar provimento ao recurso, tendo em vista que a obrigação principal também foi mantida, né? E aí ele está mantendo o auto de infração de obrigação acessória. Alguém tem algum questionamento ou podemos colocar em votação? Como vota, doutor João? Lembrando que essa matéria já foi votada pela turma, doutor Paulo, a questão de mérito já foi votada pela turma algumas vezes, e a turma tem se posicionado no sentido de que esses pagamentos feitos por mera liberalidade, por cartões de premiação, integram a base de cálculo da contribuição previdenciária. Então, independente da sorte que tenha tido o processo principal, independente disso, eu acompanho o relator. Mesmo que lá tivesse, eventualmente, ele tivesse logrado o êxito no recurso dele, ainda assim eu entendo que a multa seria definida. Acompanho. Doutor Wesley, como vota? Eu endosso as palavras do doutor João, presidente, e acompanho o relator. Doutor Kleber? Acompanho o relator. Acompanha. Doutora Fernanda? Acompanho o relator. Doutora Letícia? Acompanho o relator. Doutor Tiago? Acompanho. Eu também acompanho. Então, vai ficar a mesma decisão do anterior, do item 1, dos membros do colegiado, por unanimidade de votos em rejeitar as preliminares e negar provimento ao recurso. Vocês estão conseguindo abrir a tempo os votos para conseguir ler? Eu, na verdade, estou ouvindo só, eu nem abri nenhum até agora. Porque são tão curtos, a matéria é tão conhecida já. Matéria tão conhecida, né? O próximo item da pauta de relatoria do Dr. Kleber, Hospital Santa Lúcia Limitada. É o item 3.
eu abri aqui, os três, apesar... um momento. Bem rápido aqui, esse primeiro é referente a um auto de infração por falta de apresentação de documentos quando intimado, né, e foi majorado em 2 vezes por a empresa ser reincidente nesta falta. Então, ela vai apresentar aqui para os 3 que vão adiante as mesmas alegações, que o ato de infração apresenta vício formal, que não foi instruído com o MPF, né, o auto de infração, o processo do auto de infração não constitui o MPF, que a multa aplicada não pode prosperar devido ao caráter confiscatório, que o auto de infração não fixa o valor da multa aplicada, que a documentação exigida pelo auditor consta no banco de dados do órgão público, né, da Receita, ele disse que está lá, não precisava ele ter pedido, que o fato da empresa já ter sido fiscalizada em anos anteriores não pode ser considerado como balizador do fato gerador para aplicação de multa gradativa pela fiscalização, ainda mais que tal multa tem caráter nitidamente confiscatório e ilegal. Requer, ao final, a nulidade do auto de infração, ou, alternativamente, que seja aplicada a multa em uma vez o seu valor, né, e que ela foi dobrada, pelo fato de ter incorrido em infração continuada. Então, isso aí foi a alegação tanto na impugnação, a DRJ considerou a impugnação procedente, e ele apresenta as mesmas razões, reitera as razões da impugnação. Então, ela alega que o fato de não estar o auto de infração no processo é nulo, anularia o processo, mas nós vemos que não aqui, né, tem as portarias, ele só não está no processo que foi entregue no auto físico que foi entregue à empresa. Mas é mostrada aqui a legislação e também que ele está disponibilizado no sítio da Receita Federal, junto com o termo de início da fiscalização TIAF para a consulta da empresa fiscalizada. Então, também, como não incorre no artigo 59 do PAF, então, rejeita-se a preliminar de nulidade, não se conhece das alegações de inconstitucionalidade, né, do caráter confiscatório. Do mérito, ele alega que o auto de infração não fixa o valor da multa, o valor esse que lhe é desconhecido. A multa está claramente identificada, que é a do inciso 3 do artigo 32. O valor da multa também, inclusive agravado, que foi dobrado, está no artigo 292 do Regulamento da Previdência Social, que a lei remete ao regulamento a fixação da multa. Portanto, o valor expresso do auto de infração é elevado em 2 vezes o valor da multa. Tem-se a divisão daquele por 2 encontra o valor unitário da multa. Não procede também essa ligação. Quanto achar que está na documentação que o auditor solicitou, está nos autos, no site da Receita, te mostra aqui que a empresa tem o dever legal de apresentar toda a documentação considerada necessária para o desenvolvimento da ação fiscal, sempre que intimada a fazê-lo. Declaração do imposto de renda não dispensa o contribuinte da apresentação dos demais documentos solicitados pelo fisco, e no presente caso, eu botei foi declaração de imposto de renda, mas eu vou corrigir aqui, não é, né? São as declarações da empresa, no caso aqui, que foi exigido eu vou colocar o que foi exigido pelo... Então, não tem essa questão de o fato de os documentos estarem no site da Receita não pode ser exigido. Dizendo ela que está no site da Receita, né? Mas pelos documentos que eu olhei, muitos não são constantes, né? Também não há que se falar em infração continuada. Ele queria que fosse amenizado só uma vez, porque ele fala em infração continuada. Não há que se falar em infração continuada entre a fiscalização anterior, que verificou a primeira falta, e a fiscalização que gerou presente auto-infração, que verificou a mesma falta, qual seja a não apresentação de documentos quando solicitada pela fiscalização. Ele quer trazer aqui uma história do direito penal de crime continuado, né? Portanto, a auto-infração deve ser mantido. Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, né, a súmula 2, rejeitar a preliminar de nulidade, no mérito de negar provimento ao recurso. Ok, doutor Kleber, então esse item 3 foi um auto de infração por não apresentação de documentos, não é isso?
Isso. Os demais são autos diferentes, né? A gente vai por partes, então. São diferentes. Tá. Continua aqui ou não? Ou volta logo? Os outros têm as mesmas alegações? São as mesmas alegações, mas são infrações diferentes. Então a gente coloca em votação. Vamos colocar logo esse, aí a gente entra nos demais, então. Isso. Tá. Bom, então é similar ao caso do Dr. Paulo, né? Foi solicitada a apresentação de documentos ao contribuinte, ele não apresentou durante a ação fiscal, e então ele foi autuado por descumprimento de obrigação acessória. Alguém tem algum questionamento a fazer? Doutor Tiago, pode falar. Eu só não entendi, doutor Kleber, a questão da preliminar de nulidade. Ele alega que o quê? Que não foi lavrado auto-infração? Fiquei confuso nessa parte. Não, ele alega que quando o fiscal entrega o auto-infração físico, né, impresso, não constou o MPF, não estava o MPF lá. Entendi. Não, só isso mesmo. Porque o MPF, ele fica, quando o fiscal autua a empresa, ele apresenta um termo de intimação de início de fiscalização, que tem um código que o próprio recorrente acessa no site da Receita e consulta o MPF. Então, a gente nunca apresenta o MPF, o fiscal não apresenta o MPF junto com o termo de início. Ele informa o código de acesso e aí a empresa acessa o sítio da Receita e consulta esse MPF. Certo? Doutor João, o senhor gostaria de falar? Primeiro, deixa eu só esclarecer o que é MPF, talvez a Letícia não saiba o que é. É um mandado de procedimento fiscal, é um instrumento administrativo. Quando um fiscal vai fiscalizar o contribuinte, não existe mais esse documento, mas na ocasião existia. Ele apresenta um documento, é como se fosse uma autorização para fiscalizar, que a repartição teria dado a esse fiscal. Isso é para que o contribuinte possa checar no site da administração tributária se aquele fiscal é realmente um fiscal legítimo, se aquela fiscalização é legítima. Na verdade, é isso. A gente tem defendido aqui na turma, na verdade, todas as turmas do CARF, pelo menos na nossa sessão, são unânimes nesse aspecto de que o MPF não tem menor finalidade, menor relação com a competência legal dada ao auditor para fazer o lançamento. A própria inexistência do MPF, quanto mais a não apresentação, a própria inexistência do MPF não macularia o lançamento, porque a competência do auditor fiscal decorre da lei, não decorre do instrumento administrativo em si. Bom, ele pode estar cometendo uma falta funcional, mas isso é outra história. Agora, eu tenho uma dúvida do processo, doutor Kleber. Eu não consegui identificar qual foi a razão do agravamento da multa. Qual foi a circunstância agravante? O senhor só citou o dispositivo que permite agravamento. Mas o que ele fez para agravar? Diz que é reincidência, mas qual foi o primeiro caso? O primeiro caso, se é reincidência, teve um caso anterior. Então, esse caso anterior não está descrito no seu voto. Não está descrito no meu voto, está no relatório do auditor, né? E confirmado, eu posso colocar aqui, né? Mas ele está no relatório do auditor, reincidência, né, na mesma falta, por isso que ela foi dobrada. E está também citada no acórdão da TRJ. Mas eu não coloquei aqui. Eu acho que isso é importante colocar no voto, doutor Kleber. Olha, já ocorreu a falta anteriormente, no dia tal, na circunstância tal, e agora é a segunda vez, ou terceira vez, que está cometendo a mesma falta. É importante, porque está dobrando, né? Tem que colocar isso. Eu acho que tem que colocar. Vou anotar aqui para colocar. Vou transcrever o relatório do fiscal aí, nessa situação. Sim, suficiente, Eu também não abri o processo não, mas esses agravantes de reincidência são importantes a gente olhar, porque muitas vezes se agravava sem que o outro tivesse sido constituído definitivamente. Porque para ser reincidente tem que ter uma decisão definitiva do auto de infração anterior. Sim.
Aí eu fiquei nessa dúvida, se ele colocou isso no relatório fiscal, que essa decisão anterior tinha sido definitiva, porque a gente colocava, na época que eu era fiscal, eu colocava que o processo foi julgado na data tal, definitivo da data tal, e aí por isso que eu estou agravando, multiplicando por 2 vezes, 3 vezes, enfim, depende do que está na legislação. Eu não olhei, eu não verifiquei, eu não ele só fala que houve reincidência na mesma falta, referência se foi ou não julgada. Pois é, eu acho importante essa informação. Conseguiu olhar o processo? Doutor João, você está olhando? Estou olhando também. Eu, na verdade, estou olhando o decreto. Eu sei que não é o caso aqui, doutora Sheila, pelo menos não está no voto do doutor Kleber, mas eu respeitosamente discordo da senhora de que ter havido a constituição definitiva da primeira infração para se caracterizar a incidência. Eu concordo que tem que ter havido o lançamento. Isso aí eu admito que tem que ter sido constituída a multa relativa àquela obrigação acessória descumprida da primeira vez. Mas caracterizar a reincidência apenas quando tenha transitado em julgado depois de toda a esfera administrativa e eventualmente judicial, para caracterizar a reincidência, não é isso que diz o decreto. Eu não sei... Ele não fala judicial não, doutor João. Não, nem administrativo nem judicial fala o decreto. Bom, mas enfim, desde que tenha sido constituída a primeira circunstância, a primeira infração, a segunda já é uma reincidência, independente de qual tenha sido o desfecho daquela primeira. No recurso do contribuinte, as alegações dele sobre a multa agravada é somente, salvo engano aqui, no sentido de afirmar que o fiscal não descreveu gradativamente as multas, né? Eu estou indo lá agora. Eu achei que no relatório, ele colocou aqui, foi apurada a circunstância agravante do inciso 5º do artigo 290 do RPS, porque a empresa já for autuada em ação fiscal anterior, auto de infração CFL 68, ele cita aqui o DEBICAD, com trânsito e julgado em dezembro de 2006. Não foi apurada a circunstância atenuante. Para mim tá ok. Não foi apurada. Eu lembro que a gente colocava. Tá na folha, quem quiser olhar, tá na folha 5. É uma agravante de reincidência genérica. Específica quando é o mesmo auto de infração. Essa questão do Wesley aí, que ele diz qual é o valor da multa unitária, né? Ele faz essa questão que ele não sabe qual é o valor da multa, para ter sido dobrado. Eu mostro aí na minha decisão que a multa, quando está dobrada, se ele dividir a questão aritmética, ele encontra o valor da multa unitária, né? Tá, exato. E aí eu estou olhando só aqui no auto de infração. Pois é, mas a reincidência aqui, no caso, mencionada, foi referente a um outro processo, mas não do mesmo período, se eu bem entendi, né? De anos anteriores. Dr. Wesley, ele foi autuado por um outro auto de infração de fundamentação legal. Aí essa reincidência genérica, que a gente chama. A específica, se ele tivesse sido autuado pelo mesmo CFL na fiscalização anterior. Nesse caso, ele foi por um outro CFL. Aí muda a multiplicação. Quando é genérica, você multiplica por um valor menor, e quando é específica, você multiplica por um valor maior, que está escrito no decreto. E aí transitou em julgado, em dezembro de 2006. Então, ele era realmente reincidente. Ok.
É importante colocar isso, doutor Kleber, essa reincidência que o doutor João falou. O que ele foi... Alguém tem mais algum questionamento? Doutor João, pode falar. Não, eu retiro, Sheila, o que eu disse, doutora Sheila, porque o decreto diz tornar irrecorrível administrativamente a decisão condenatória. Então, tem que aguardar, no caso da primeira infração, a originária, tem que aguardar o trânsito, a coisa julgada administrativa, que seria o termo correto, né? Tem que aguardar a coisa julgada administrativa. O fiscal teve a cautela de colocar o trânsito, né? Essa que era a minha preocupação, porque eu já peguei alguns autos que não colocam a informação do trânsito em julgado, e fica difícil da gente saber se realmente era reincidente ou não, né? Mas nesse caso está aqui, tá claro aqui. Posso colocar em votação, então? Doutor João, como vota? Eu acompanho. Doutor Wesley? Eu acompanho, presidente. Doutora Fernanda, estou vendo 2 Kleber aqui na minha frente. Doutora Fernanda. Acompanho, presidente. Doutor Paulo. Elimina esse Kleber. Acompanho. Pode deixar que eu vou chutar tudo. Alguém chuta mim, por favor? Doutor Paulo já acompanha, né? Doutora Letícia. Doutor Paulo, está sem o áudio. Acompanhe. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Tiago. Acompanho. Eu também acompanho. Então ficou o item... Esse é o item 3, né? Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, súmula CAF número 2, rejeitar a preliminar. Foi só uma preliminar, doutor Kleber? Só uma preliminar de nulidade. E negar provimento ao recurso. Item 4, do mesmo contribuinte, Hospital Santa Lúcia Limitada, ao final 2008-07. Relatoria do Dr. Kleber também. Esse aqui trata-se de alta infração por a empresa ter deixado de descontar a alíquota dos 11% sobre a remuneração paga segurada da Previdência Social, limitada ao teto da contribuição. Então, ela informou na GFIP a remuneração dos servidores, mas não efetuou o desconto. Efetuar o desconto e não repassar é crime. Aqui, no caso, não efetuou o desconto, né? Embora tenha informado na GFIP a remuneração. Então, nesse caso, a infração que é autuada, né? Cientificada, a empresa apresentou impugnação onde alegou a nulidade do auto infração, tendo em vista não estar instruído com o MPF, que o recolhimento da contribuição previdenciária deve ser feito pelo próprio contribuinte individual, que o artigo 35 da Lei 8.212 é inconstitucional, porque a multa não pode ter a função de compensação pela mora. Por ser esse papel reservado aos juros, e que a variação da multa em função da mora ofende a razoabilidade no que diz com os critérios da adequação e da congruência. Alternativamente, requer que a multa aplicada, está misturada aí, requer que, considerando as informações prestadas na GFIP, que a multa seja reduzida 50%, né? Ela informou na GFIP, mas não descontou e nem repassou para a Previdência, não descontou. Então, por isso que ela foi autuada. Que a utilização da Selic nos juros contraria o Código Tributário Nacional. Conformado, o contribuinte apresenta recurso com as mesmas alegações da impugnação e requer também, né? Além daqueles argumentos, ela requer também anular totalmente o presente auto, haja visto que a arrecadação da contribuição hora exigida está a cargo de iniciativa do próprio contribuinte individual, conforme disposto no artigo 30 da Lei 8.212. Que seja aplicado o disposto nos artigos 35 e 35A. Isso aqui ela quer que a multa seja recalculada, né? Nós temos até o nosso... aquela súmula 119, ele requer isso, a aplicação daquela súmula. Não existia ainda, mas ele requer que seja recalculado. Não existia a súmula ainda, né? Mas já existia aquela alteração legal da medida provisória 448, ele requer, então.
Então, preliminar, ela alega que não foi instruído com o MPF, nós já vimos isso, não há essa nulidade, né? Então, rejeita-se a preliminar de nulidade. Inconstitucionalidades que ela cita aí, a gente não toma conhecimento. A alegação da gradação progressiva da multa fiscal, tendo em vista que assume função compensatória reservada ao juro, matéria que não está conhecida por tratar de julgamento referente à inconstitucionalidade da lei tributária, que não é competência do CARF. E da obrigação agora do mérito, que a empresa é obrigada a arrecadar a contribuição do segurado, né? Ela fica como contribuinte, contribuinte, que eu não me lembro o nome, como é o contribuinte principal e aquele que é o contribuinte responsável, né? Então, de acordo com o artigo 2º da Lei 8.212, que fala que a alíquota é de 11%, né? 11% sobre até o limite que diz, e o artigo 4º da Lei 10.663 fala da obrigação da arrecadação, do recolhimento por parte do... E o artigo 33 da lei fala da questão de ser uma falta de cumprimento de obrigação acessória passiva de multa. Procede, portanto, o lançamento do presente auto-infração. Quanto à questão da Selic, nós aplicamos aqui a súmula número 4. E ele pedindo aí a aplicação do princípio da retroatividade benigna, que mais tarde virou a súmula 119, eu explico que aqui não é referente, não é pela multa não entrega de GFIP, ou de sua entrega contém incorreções, como previsto no artigo 32. E não é o caso aqui de aplicação da retroatividade benigna, não se trata daquelas multas do artigo 32. Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo as alegações de constitucionalidade, rejeitar a preliminar de nulidade no mérito por negar provimento. Então, aqui é um outro auto de infração de obrigação acessória, que é o de deixar de efetuar o desconto de 11% da remuneração do contribuinte individual, não é isso, doutor Kleber? Isso. Sobre os fatos geradores que foram lançados no auto de infração, é isso? Isso, embora ela tenha informado na GFIP a remuneração, mas não fez o desconto. Então tá na GFIP a informação, mas ela não fez o desconto. Isso. Tá. Então, é outro auto de infração de obrigação acessória. Não é o caso de aplicação da súmula 119, porque não é auto de infração prevista lá no artigo 32 da lei, então o relator não está dando provimento nessa parte. E aí ele está conhecendo parcialmente do recurso, rejeitando a preliminar de nulidade e negando provimento. Isso. Alguém tem algum questionamento? Vou colocar em votação, então. Doutor João, como vota? Eu acompanho. Doutor Wesley? Acompanho, presidente. Doutora Fernanda? Acompanho, presidente. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Tiago? Acompanho. Então, o item 4, acorda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, súmula CAF número 2, rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso. Item 5, também do Hospital Santa Lúcia, final 2008-87. Então, trata-se de auto-infração decorrente do descumprimento de obrigação acessória prevista no artigo tal, lavrado em desfavor do recorrente, em virtude de não ter sido informado em GFIP os fatos geradores de contribuições previdenciárias dos valores pagos a segurados contribuintes individuais. Então, ele não informou os contribuintes individuais na GFIP, né, os fatos geradores relativos a eles, né? Então, ele alega aquelas mesmas coisas, que não está instruído com o MPF, TIAD e TEAF, aqui botou mais essas coisas, que o auditor aplicou multas gradativas sem especificar sobre qual ponto de partida deve incidir o percentual de 100% previsto no inciso 2, né, que vai até 100%, menciona diversas situações e valores para a aplicabilidade da multa gradativa. Além disso, é fácil perceber que o legislador gradua a multa aplicável aos créditos objeto de autuação de forma progressiva, isto é, em razão do tipo de obrigação acessória descumprida, levando em conta
não a natureza ou gravidade da infração, mas sim o tipo de não observância da formalidade ao cumprimento da obrigação acessória. A inconstitucionalidade da gradação progressiva da multa fiscal, e coloca aqui, tendo em vista que esta sua função compensatória é reservada aos juros. Ao final, pede a relevação da multa aplicada e, alternativamente, a sua redução em 50%. A PRJ considerou... Eu digo que esse pedido dele de redução eu não entendo, né? O que é que ele está querendo, porque isso não tem previsão legal. Conformada, a empresa apresenta recurso voluntário com as mesmas razões apresentadas na impugnação e requer a elevação da multa aplicada por ter corrigido a falta no prazo, a aplicação da multa mais benéfica por força de nova legislação, a aplicação de apenas uma multa, tendo visto tratar-se de infração continuada. Aqui teve também a majoração, né? Então, da questão do MPF, daqueles documentos, novamente não se verifica nulidade, não apresentação no auto de infração com o MPF. Quanto à alegação de inconstitucionalidade da gradação progressiva da multa, ele está querendo que a gente se manifeste sobre inconstitucionalidade de lei tributária, súmula CARF número 2. Quanto à legalidade da multa aplicada, a empresa deixou de informar nas guias de recolhimento do Fundo de Garantia da GFIP os fatos geradores de contribuição previdenciária dos segurados, né, e com base no decreto aqui vigente à época. Tendo a empresa corrigido a falta, antes da decisão da autoridade julgador e em cumprimento ao disposto no caput do artigo 291 do regulamento vigente, a multa foi atenuada em 50%, né, porque ele corrigiu a falta em tempo hábil, aqui nos termos do artigo 291. Não foi possível a relevação total da multa, tendo em vista que a empresa não era primária na infração. Então, aqui o caso é o seguinte, né? Já sendo ela, tendo incorrido nessa mesma falta, ela corrigindo a segunda falta, só tinha direito à redução de 50% da multa. Então, não foi possível a relevação total, tendo em vista que não era primária na infração, né? Uma das características era ser primária para a relevação total. Também não há que se falar em infração continuada entre a fiscalização anterior, que verificou a primeira falta, e a fiscalização que gerou o presente auto-infração, que verificou a mesma falta, qual seja deixar de informar todos os fatos geradores da GFIP. E a retroatividade benigna, nesse caso, cabe, né? Eu olhei lá, ela, apesar de já ser próximo, tá? A provisória 449 parece que foi publicada em dezembro de 2008, ainda não foi citada aqui, é o caso de aplicação da súmula CARF 119. Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo as alegações de constitucionalidade, rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito por dar parcial provimento ao recurso para determinar o recálculo da multa com base na súmula 119. Ok, aqui é o auto de infração de GFIP, né? Por não ter declarado os contribuintes individuais em GFIP, ele corrigiu a falta antes da decisão de primeira instância, foi relevada a multa em 50%, ele alega as mesmas questões, praticamente, do processo anterior. Isso. Está aplicando a súmula CARF 119, porque é o caso do auto de infração de GFIP, do artigo 32. Da multa progressiva. Isso. Alguém tem algum questionamento? Doutor João, como vota? Eu acompanho. Doutor Wesley? Eu acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Tiago? Acompanho. Eu também acompanho. Então, esse vai ficar: acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, reconhecer parcialmente do recurso, não conhecendo as alegações de inconstitucionalidade, súmula CARF número 2, rejeitar a preliminar e dar-lhe parcial provimento para determinar o recálculo da multa com base na súmula CARF número 119. Ok. Correto? Agora o item 6 da pauta. Relatoria do Dr. Paulo, Fux GURSE do Brasil Limitada. Ok, esse processo... Posso começar? Bom, esse processo trata de matéria que já foi votada aqui
por mim hoje, que é a questão de pagamento de prêmio a segurados funcionários com estímulo ao aumento da produtividade por meio de cartão magnético FlexCard. E a infração é deixar de lançar em títulos próprios de sua contabilidade o pagamento de prêmios assegurados. Houve o lançamento do crédito tributário relativo à obrigação principal, que já foi confessado pelo sujeito passivo. Mas ele questiona aqui a obrigação acessória. Ele reproduz os argumentos da impugnação e eu estou trazendo aqui os fundamentos da decisão recorrida para manter a exigência. E eu vou ler aqui a parte importante dessa decisão. Bom, o motivo da autuação foi o fato de a empresa ter deixado de contabilizar em contas próprias os prêmios pagos a segurados empregados que lhe prestaram serviços. Esses prêmios foram registrados na conta intitulada Fornecedores Nacionais, Incentive House, conforme conta do relatório fiscal. As contribuições incidentes sobre tais prêmios foram confessadas pelo contribuinte e constam do LDC tal, sobre o título FlexCard, que consiste em cartões eletrônicos carregados com créditos, tendo por objetivo a promoção dos programas de motivação e incentivo para aumento da produtividade no trabalho. No entanto, a empresa não deu tratamento de fato gerador de contribuição previdenciária e essas foram forma de retribuição do trabalho e, portanto, não lançou em títulos específicos de sua contabilidade com o lançamento concomitante das contribuições decorrentes desses fatos, motivo da presente autuação. Ao contrário do que alega o impugnante, as cópias dos livros de razão não se prestam à correção da infração. Restou demonstrado que as contas contábeis utilizadas não são aquelas aceitas pela legislação previdenciária, conforme se depreende do artigo tal, do decreto tal. E eu estou acolhendo essas razões de decidir para manter a exigência. É como voto. Então, aqui é uma infração de obrigação acessória que a empresa deixou de lançar em títulos próprios da contabilidade, aqueles CFL 34, os fatos geradores de contribuição previdenciária, que nesse caso são os prêmios de incentivo pagos pela empresa, salvo engano aqui foi a FlexCard, né? A empresa lançou numa conta de fornecedores, quando deveria ter lançado uma conta apropriada referente à incidência de contribuições previdenciárias. Daí a autuação. A obrigação principal foi confessada, e aí restou esse auto de infração aqui para julgamento. Alguém tem algum questionamento? Doutora Letícia, a senhora já conhece essa matéria, mais ou menos, de premiação, que é um assunto que a nossa turma já tem bastante jurisprudência nesse sentido desses cartões de premiação. Pelo que me tem aqui como certo, é que já há uma unanimidade da natureza, né, jurídica dessa premiação. Então, nesse sentido, eu acompanho esse entendimento, né, inclusive pacífico, tudo que eu estou vendo. Tá dando para acompanhar direitinho? Está indo muito rápido. São super didáticos. Eu estou tentando explicar mais ou menos, porque eu não sei. É interessante, porque, né, pautar as premissas principais, logo depois eu estou conseguindo, inclusive, ler bem, acompanhar a leitura do voto aqui. Nesse caso, já houve uma decisão no caso, no sentido dessa natureza previdenciária, que compõe base de cálculo dessas premiações, ou não? Eu tenho uma autuação anterior que já reconheceu? Afirmativo. O contribuinte, inclusive, confessou e não questionou a Paulo. Ele deve ter parcelado, provavelmente, né? Ou pagou. Então, vou colocar em votação, pode ser? Doutor João, como vota? Eu acompanho. Doutor Wesley? Eu acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Tiago? Acompanho. Eu acompanho.
Então, ficou acórdão os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. Não teve nenhuma preliminar, né? Negar provimento ao recurso. Esse foi o item 6. Indo para o item 7, também de relatoria do Dr. Paulo, Industrial e Comercial Lucato Limitada. Ok, nós temos uma auto-infração de obrigação acessória e o fato da empresa ter deixado de informar dados relacionados com fatos geradores de contribuições previdenciárias nas GFIPs. Ele apresentou a impugnação, foi julgada parcialmente procedente. E ele reitera os fundamentos da impugnação, aduzindo que a decisão de piso teria mantido integralmente a exigência. Então, vamos ao voto. Não conheço da arguição de inconstitucionalidade por escapar à competência desse colegiado. Ele questiona aqui constitucionalidade, Selic, essas coisas. Quanto às demais matérias do recurso, conheço. Bem nisso, registro o equívoco do sujeito passivo ao afirmar que a decisão recorrida teria mantido integralmente o lançamento, quando houve expressiva redução da multa aplicada, de 5.000 e tanto para 1.600 e tanto, conforme se depreende dos seguintes excetos. Aí eu transcrevo aqui a fundamentação da decisão recorrida que reduziu a multa. Por oportuno, registro que o sujeito passivo não aduziu razões de inconformismo no que diz respeito ao valor da multa exonerada, pelo que entendo que deva ser mantida nesse patamar. Ele não aduziu nenhum erro nesses cálculos aqui do acordo recorrido, entendeu? Quanto às demais alegações do recurso, basicamente questão, eles censuram contra o procedimento, mandado de procedimento fiscal, intimação, local da lavratura do auto de infração. Eu estou transcrevendo aqui os fundamentos da decisão recorrida, entendeu? Então, aqui ela defende a legitimidade do procedimento fiscal, que houve o MPF, que o fiscal era competente e tudo mais, né? Cita aqui a legislação pertinente. Então, cita aqui a legislação que a empresa deixou de cumprir. E eu acho que é o bastante, entendeu, para firmar a convicção nesse voto aqui. Eu acho que não precisa ler tudo isso aqui, que é uma defesa do procedimento, entendeu, que ele está consistente. Eu não vi nenhum vício no procedimento, entendeu? Ok, é um auto de infração de obrigação acessória por não declarar em GFIP as remunerações. A decisão de piso exonerou uma parte do crédito tributário, né? Ele alega praticamente as mesmas questões, né, de defesa. O relator está conhecendo parcialmente do recurso, não conhecendo as alegações de constitucionalidade, rejeitar as preliminares e negar provimento ao recurso. Algum questionamento? Doutor Tiago, pode falar. Doutor João também. Pode falar, doutor Tiago. Quando há questões de constitucionalidade e tudo mais, vocês optam por não conhecer, como vocês estão tratando? Não conhecem a matéria? Não, tá bom. A gente não conhece da matéria que trata da inconstitucionalidade, pela súmula CAF número 2. Tá. É porque, assim, tem outras turmas que a gente participa que conhecem integralmente do recurso e nega provimento, né, quanto a essa parte, assim, mas só para... É porque o teor da súmula fala exatamente da questão de não conhecer, né, que o CAF não é competente, né. Não é competente, mas assim, é só para a questão de, sei lá, padronização e tal. Mas... aqui na turma a gente tem padronizado nesse sentido, de não conhecer. Doutor João? Doutor Paulo, traço de omissão em GFIP. Afirmativo. Isso. E o lançamento da obrigação principal já foi julgado.
Eu nem entrei nesse mérito, porque isso não veio aqui nas razões de inconformismo dele, entendeu? Nenhum questionamento nesse sentido. Não, eu pergunto isso por conta da aplicação da súmula 119. Ele invoca a retroatividade benigna no recurso. Deixa eu ver aqui. Porque essa multa, em tese, estaria sujeita à aplicação da súmula CARF 119 se o critério já não tivesse sido observado quando do lançamento. Muitas vezes ele já terá sido observado, e aí não é o caso de aplicação, né? A redução da multa aqui foi pela correção das irregularidades, entendeu? Não houve nada falando sobre essa aplicação retroativa. Bom, o senhor não recorreu. Só fazer um comentário, doutor Tiago. A gente já debateu essa matéria, ainda na época do doutor João Bellini, sobre conhece, nega provimento ou não conhece, no caso da aplicação da súmula 2, e na ocasião a turma ficou plenamente convencida de que, por não ser competência do CARF, não teria como conhecer dessa matéria recursal. Então, esse é o posicionamento. A gente sabe que tem turma que conhece e nega provimento com base na súmula, mas o nosso entendimento é que, tecnicamente, não sendo a súmula tendo afastado a competência, a gente não pode sequer conhecer da matéria e sobre ela fazer qualquer juízo. Então, essa questão. Eu digo para o senhor, porque o senhor participa de várias turmas, né? Aí eu não vejo que assim, como o senhor está em diferentes turmas, não vejo, assim, propriamente uma incoerência se o senhor votar numa turma de um jeito ou noutra no outro, porque o resultado final será sempre o mesmo. O doutor Paulo está olhando a questão do... Não. Ele não pediu, né, essa súmula. Sim, foi o que eu perguntei, se estava no recurso. Ele disse que estava no recurso. Então, como vota, doutor João? Eu acompanho. Doutor Wesley? Eu acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutora Letícia? Doutor Tiago? Eu também acompanho. Então, ficou acórdão os membros do colegiado. Doutor Paulo, pode falar, antes de eu proclamar. Não, depois, desculpe. Tá. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo as alegações de constitucionalidade, súmula CARF número 2, rejeitar as preliminares e negar provimento ao recurso. Pode falar, doutor Paulo. Não está funcionando o microfone. Seria o caso daquele intervalo agora? Vamos ver que ação, podemos fazer. 10h10, sim, tá na hora. Vamos dar um intervalo de 15 minutos, que a gente consegue sair, descer, sei lá. Ok. Ficar aqueles 5 minutos lá, que é ruim. Uhum. A gente pode voltar, a que horas? 10 e... Pode ser 10h30? Pode ser. Pode ser. 10h30. Pode ser. Para mim tá bom 10h25 também. 10h25? Então, 10h25. Deliberação encerrada, presidente.